Pam 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 pam. Olá, literatos! Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas. Hoje eu vou tentar explicar rapidamente a diferença entre a sociolinguística e a linguística normativa. O que é normativismo? O que é essa norma de que tanto se fala na linguística? É exatamente aquilo que a gente aprende na escola mesmo. Os professores ensinam na escola a falar de forma correta, seguir todas as regras da língua portuguesa. A gente não pode cometer deslizes, que na verdade não é bem assim. Isso já entrando na sociolinguística, ela entende que existem diversos contextos de fala e de escrita também. A escrita é uma coisa, a fala é outra, tá? Mas a gente vai falar aqui como se fosse uma coisa só, para melhor entendimento. Na escola, eles nos ensinam a linguagem formal, a linguagem que a gente precisa utilizar dentro desses ambientes formais. Na própria escola, quando formos profissionais, nós precisamos utilizar uma linguagem mais formativa e em discursos de formatura, discursos políticos. A língua é algo vivo, certo? Isso quer dizer que ela se transforma, que ela se modifica através da fala, principalmente, através dos falantes, mas também na escrita ocorre essa transformação, por isso que eu não quis separar as duas. A escrita é um pouco mais lento, porque a escrita provém da fala. Então, se a língua é algo vivo que se transforma através dos seus falantes, a sociolinguística entende que, primeiro, existem muitas variações linguísticas, muitos dialetos, muitas gírias, e isso faz parte dessa nossa fala, desse nosso construir e modificar a língua. Não existe o falar errado. Nós vai, nós fumo, largato, partilheira. Nada disso é errado. Por quê? É uma expressão linguística em determinado contexto casual. A língua provém da casualidade, do falante, da fala, da conversa que utilizamos no dia a dia. Então, não existe isso de falar errado. É apenas a modalidade casual da língua, que vai depender do contexto comunicativo também. Assim como eu falei que existem contextos formais que nós precisamos utilizar a modalidade formal, também existem os contextos casuais. É importante a gente ser entendido, né, ser compreendido, o outro compreender o que a gente falou, a gente transmitir a mensagem e também o contexto, ele é importante sim. Não vamos, em um discurso de formatura, nós não vamos falar como falamos com nossos amigos, por exemplo. Da mesma forma que quando você está falando com os seus amigos, você não vai ficar falando um monte de coisa formal ali, né? Porventura podeis vós. Não, você não vai falar assim, você vai falar pro seu amigo, vamos lá em casa amanhã, de noite, às 8, para fazer uma jogatina. Depende do contexto, tudo bem? A língua, ela precisa dessas expressões casuais, porque como eu já falei, ela provém dessa troca aí de comunicação, e é ela que vai determinar também a escrita depois. Em um ambiente casual, no dia a dia, a gente não tem tantas normas. É claro que algumas coisas a gente fala fica esquisito. Os normativistas, eles não aceitam essas transformações linguísticas. Eles não admitem gírias, variações. É tudo formal, tudo padronizado, tá? E existem pessoas que são totalmente normativistas, que não aceitam mesmo. Já abrindo outro parênteses aqui para falar sobre o pedantismo gramatical. O que é o pedantismo gramatical? É um tipo de toque
tá bom, gente? É um transtorno obsessivo compulsivo de querer corrigir o outro, mesmo que não seja revisor ortográfico e não esteja em um ambiente que precisa de correções. Porque na norma formal a gente precisa, sim, seguir regras e assim a gente precisa corrigi-las. Na sociolinguística, no dia a dia, em ambientes casuais, não é necessário essa correção. É ela que vai fazer a língua evoluir, se transformar e continuar existindo. Para não acontecer igual no latim, que é uma língua morta, por quê? Porque deixaram de usar. Foi tanta norma, tanta regra que inventaram para falar e escrever o latim, que ela foi caindo em desuso. Por que eu vou escrever em latim se eu posso escrever em grego? Por que eu vou utilizar essa linguagem que se utiliza só lá no clero, só na nobreza, se eu posso me comunicar da mesma forma com uma linguagem que todos entendem, mesmo quem não é clero e nobreza? Então, por causa disso, o latim ele foi caindo em desuso, né? As pessoas pararam de falar e escrever. E o que aconteceu? Ele morreu. Hoje em dia você só vê latim. Se você estudar latim, porque tem curiosidade, ou em faculdade de letras, no meu curso, por exemplo, a gente não estudou latim. Talvez na igreja também utilize, né? Algumas missas ainda são rezadas em latim, mas é só por curiosidade, assim, por frescura, tá? Porque o latim, ele não existe mais, ele não é uma língua viva, ele não se modifica mais, não se utiliza mais, tá bom? Não queremos que isso aconteça com a nossa querida língua portuguesa, Flor do Lácio, então a gente continua considerando as variações, considerando as gírias, os dialetos, isso tudo a gente precisa considerar. Onde que a gente utiliza linguagem coloquial escrita? Nas redes sociais, por exemplo. Então, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, são ambientes coloquiais, certo? Casuais. A gente utiliza ali uma linguagem mais livre, mais casual. Nesses ambientes a gente não precisa ficar corrigindo e nem passando raiva de quem escreve errado e nem ficar chamando atenção, nada disso, porque isso vai ser somente um pedantismo gramatical, pedante mesmo, sabe? Você vai ser uma pessoa chata, tá? Agora, se nesse mesmo ambiente, porque na verdade o WhatsApp, o Facebook são suportes. O que é um suporte? É onde a gente tem a linguagem. A nossa voz é um suporte da fala. As redes sociais são suportes da linguagem escrita. Esses são suportes casuais, tá? Mas, de vez em quando, a gente utiliza o WhatsApp para trabalhar. A gente utiliza o Facebook para promover o nosso produto, o nosso serviço, a nossa página. Utilizamos, então, esses mesmos suportes, mas com a linguagem formal. Nesse caso, sim, a gente precisa corrigir e precisamos ficar atentos também para a linguagem que a gente está utilizando ali, tá? Porque daí, nesse caso, vai ser linguagem formal, ok? O contexto é o que determina a linguagem que a gente vai utilizar. Combinado? Então é isso, eu espero que essa diferença tenha ficado bastante claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Eu sou revisora ortográfica, produtora de conteúdos. Queimadinhas de índio para todo mundo. Não deixem de curtir o vídeo, sigam o canal, se inscrevam, ativem as notificações. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!